Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Quem está falando aqui é a Rosane, e o título deste vídeo é Quando o Herdeiro Não é Mais Menino. Irmãos, duas coisas que eu gostaria de conversar com vocês. Uma é a abordagem do inferno e a outra é o que chama a atenção do herdeiro quando ele não é mais menino. Por exemplo, quando alguém vai sequestrar uma criança, a pessoa não mostra para a criança uma arma, ela oferece um doce, ela joga uma conversa para a criança. Quando você vê, por exemplo, ocorrências de sequestro de adulto, é diferente. A pessoa teve que ser levada à força, teve que ser mostrado uma arma para a pessoa. E você vê ali no desenho, por exemplo, do Hércules, quando ele está sendo sequestrado, ele está achando tudo divertido, ele está dando risada, os dois demônios pegaram ele e ele está lá dando gargalhada. Então a abordagem do inferno é diferente com os herdeiros adultos, ele não vai ficar maquiando o ataque, por assim dizer. Ele vai vir com tudo, porque o herdeiro adulto ele já sabe reconhecer que é o inferno que está atacando, enquanto, por exemplo, os herdeiros adolescentes, eles não querem aceitar e admitir, muitas vezes, que é o inferno atacando. Você chega e fala, olha, tem que ser repreendido, isso daí é demônio, você tem que orar em voz alta, tem que repreender em voz alta. Eles acham que você está exagerando. Então, uma criança não entende isso, um adolescente, ele tenta negar aquilo ali. O herdeiro adulto, ele já aceita. Ele já entende que ele está em guerra, ele entende que ele não está aqui nesse mundo curtindo a vida, vendo a vida passar. Então, como o herdeiro adolescente não tem essa noção, ele é muito mais roubado nesse sentido do que o adulto. E o adulto, como ele tem essa noção, o inferno ele já vai ter que ter uma abordagem diferente com esse herdeiro. E é muito mais agressivo, por quê? Porque é um herdeiro que já usa as armas da guerra que ele tem. Por exemplo, um herdeiro adulto, ele não tem vergonha de repreender um demônio em voz alta. Ele sabe quando ele é atacado, ele percebe setas malignas. E ele repreende imediatamente, ele não fica esperando o inferno chegar e pintar e bordar. Ele já arranca aquilo ali, ele já corta as asinhas do inferno, literalmente. Então, o inferno, como o inferno sabe que vai ser recebido com oração, porque a nossa guerra é contra principados e potestades, não é contra carne e sangue. O guerreiro, o herdeiro que é adulto, ele já tem essa noção, ele não tem vergonha de repreender em voz alta, ele não precisa que alguém fique avisando ele que ele está em guerra, ele sabe que ele está em guerra, ele sabe que a guerra é 24 horas, ela não para, então já é um herdeiro que vai ser atacado ostensivamente. E você vê, por exemplo, que um herdeiro adulto que já cresceu, ele para de se preocupar com ele, no sentido de eu, meu mundo, minhas conquistas, minha vida profissional, minha vida sentimental, meu. Ele para com isso, acabou aquilo ali para ele. É em primeiro lugar o reino, e de verdade em primeiro lugar o reino. Então é uma pessoa que ela vai descer da plataforma onde ela está, irmãos. Assim como naquele filme O Poço, em inglês o título do filme é Plataforma. Assim como esse filme demonstra pessoas que estão ali esperando a hora de comer, o herdeiro, quando ele está adulto, ele percebe que se ele não descer naquela plataforma para ajudar que outras pessoas comam, várias pessoas vão morrer de fome. Enquanto tem gente que só está esperando a sua hora de comer, só está esperando a mesa chegar ali, uma mesa linda que Deus preparou para nós, porque as bênçãos do Senhor, elas são abundantes. O Senhor preparou uma mesa farta. Só que os herdeiros adultos perceberam que se eles não subirem ali naquela mesa, não descerem com ela para proteger aquela comida dos esfomeados que não pensam nos outros, aquela comida não vai chegar em quem tem que chegar, porque você vê nesse filme que as pessoas pisam, esmagam, estragam toda a mesa. Elas comem o que elas querem e não se importam com os outros. Muita morte acontece ali no decorrer. E o herdeiro adulto, como ele tem essa noção, ele acaba colocando a vida dele em risco muitas vezes,
a segurança dele. Eu estou falando tudo terreno, segurança terrena, vida terrena. Ele coloca em risco confortos, ele sai do lugar onde ele está, ele sai do nível que ele está ali, tendo facilidade para comer, e ele vai levar alimento espiritual, guardar e proteger o alimento espiritual de outras pessoas que estão em plataformas inferiores. E que se ele não escolhesse o herdeiro adulto, não escolhesse descer para proteger aquela comida, aquela pessoa talvez não teria acesso àquela verdade da palavra de Deus, porque os, entre aspas ali, esfomeados iriam estragar toda a comida, comer o que eles querem, estragar o restante não iria ficar disponível para quem está precisando. O herdeiro adulto também, nesse sistema de pensar nos outros, ele vai aprender, ele descobre com o tempo ali, que as pessoas não querem cura e elas odeiam se você vai oferecer cura para alguém. Assim como no filme Eu Sou a Lenda, você vê que o protagonista é hostilizado só porque ele está tentando curar pessoas de um vírus que detesta a luz. Então, outra faceta aí da vida, da realidade do herdeiro adulto ele é extremamente hostilizado. Mas não tem problema, porque ele sabe a quem ele serve, ele sabe por quem ele foi chamado e quem o comissionou. Ele entende, o herdeiro adulto entende que assim como no desenho Monstros é mostrado que os demônios se alimentam do grito dos seres humanos, isso está acontecendo agora, nesse exato momento no planeta Terra. E que se não forem alguns herdeiros se disporem a crescer, saírem da adolescência, muitas vidas se perderão. Então o Senhor conta conosco, o Senhor conta com a nossa vontade, com o nosso eis-me aqui. Porque o Senhor pergunta para nós, quem vai descer da plataforma? Quem vai sair da sua plataforma para defender a palavra, para que ela chegue àqueles que não têm acesso, para que ela chegue àqueles que estão em plataformas inferiores? Quem vai sair da adolescência? Essa é a palavra do Senhor para a nossa vida. Quem vai querer crescer? Porque esse processo, irmão, de crescimento, ele não é um processo natural. Ah, se você deixar ali passar o tempo, a pessoa vai amadurecer. Não. No reino espiritual, você amadurece se você permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Se você obedecer o que o Espírito Santo te pede para fazer ou para parar de fazer, te orienta. Então, não é um processo que vai acontecer naturalmente. Você vai encontrar pessoas novinhas, de idade, que são extremamente maduras na fé, já são herdeiros adultos. E você vai encontrar pessoas extremamente idosas, que são bebês na fé, e são bebês e estão bebês há anos. Então, o processo de amadurecimento no reino espiritual é uma escolha. Então, que Deus nos abençoe para que nós escolhamos amadurecer, que nós escolhamos não ser membros atrofiados do corpo de Cristo. Que a nossa vida e o nosso funcionamento seja para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.